Eu sou, né, Cecília, eu compartilhando aqui minha tela. Eu sou ortopedista, certo? Sou ortopedista formada pelo HGF. Eu concluí a residência em 2024 e no momento eu estou fazendo o fellow em cirurgia da coluna, né? Também no HGF, tanto minha residência de ortopedia como agora o fellow são no HGF, mas a gente acaba tendo vivência tanto no HGF como no IJF, né, nesses dois momentos, tanto na ortopedia geral como na coluna, né? E aí, vamos começar aqui o assunto, mas eu não sei se eu consigo ver caso vocês levantem a mão, né, alguma coisa assim. Então, podem interromper, ativar o áudio de vocês se quiserem tirar alguma dúvida, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Hum, Então, vamos lá, né? Antes da gente falar exatamente do trauma raquimedular, eu queria só trazer alguns conceitos para vocês, porque esses pacientes vítimas de trauma raquimedular, geralmente são pacientes vítimas de politrauma, né? E aí, quando a gente fala de politrauma, a gente fica diante de algumas alterações clínicas no paciente, né? Que vão guiar nossas condutas, né? Nossas escolhas de, tem condições de fazer algum exame, qual exame, né? E estabilizar e salvar a vida do paciente. Nesse contexto, a gente precisa saber diferenciar o choque neurogênico, né, do choque medular. Então, é importante que vocês tenham esses conceitos, assim, bem estabelecidos. Por quê? Eles são bem diferentes, né? O choque neurogênico, ele é um fenômeno hemodinâmico. E o choque medular, apesar de ter o nome choque, geralmente a gente vai pensar, o paciente está em choque, sei lá, está com a PA baixa, está com alteração de frequência cardíaca, né? E outras alterações nesse contexto hemodinâmico, apesar do choque medular ter o nome choque, não é por isso que ele é chamado de choque, né? No caso, o choque neurogênico, como eu falei, vai ter alteração hemodinâmica, né? O paciente vai estar instável hemodinamicamente, devido a uma lesão na medula rostral, ao nível do tronco encefálico. E o que o paciente vai apresentar? Perda do tônus simpático, né, dessa vasculatura periférica e do coração, ocasionando essa instabilidade hemodinâmica, por uma disfunção autonômica severa, e clinicamente ele vai apresentar o quê? Hipotensão, bradicardia e hipotermia. Já o choque medular, ele é de fato um choque, assim, é uma pane, é uma coisa, né, pela pancada, pelo trauma, como eu coloquei ali, é um tilt, né, na medula. Isso, esse choque medular, ele é caracterizado por ser uma disfunção que é temporária na medula espinhal, devido a esse trauma, né, essa contusão, né, essa pane, às vezes uma secção, né. Então, a medula é sensível, sofre esse choque, só que ele é temporário. E ele é caracterizado como o quê, clinicamente? O paciente ele vai perder reflexos e função sensitiva, função motora, abaixo do nível da lesão. Como é isso? Se o paciente teve um trauma cervical, ali ao nível da quinta vértebra cervical, nível de C5, né? Até C5, ele vai ter reflexo, função sensitiva nos dermátomos e função motora nos miótomos preservada. E abaixo desse nível da lesão, ele não vai ter. E por que que é importante a gente saber esse conceito de choque medular? Porque só depois que o choque medular se resolve,
que a gente consegue estabelecer, né, determinar o nível e a quantidade de lesão neurológica daquele paciente e o tipo. Se ela é completa, se ela é incompleta, se ele vai ficar com a radiculopatia, o grau de força, tudo isso a gente só vai conseguir determinar a lesão neurológica do paciente depois que o choque se resolve. Ele tende a durar de 24 a 48 horas. Alguns livros falam até 72, mas mais raramente até semanas. E como é que a gente vai saber que houve o fim do choque? Porque apesar de o mais comum ser ele se resolver em até 48 horas, como eu falei, eles podem demorar mais um tempo. E a gente sabe que ele retornou através do reflexo bulbo cavernoso. Porque, como eu falei, abaixo do nível da lesão, eles perdem tudo. Todos os reflexos, né, função sensitiva e função motora. Inclusive esse reflexo bulbo cavernoso. Quando o choque medular se resolve, a gente. Só um minuto. A gente vai ter de volta o que ele não lesionou, né? Enfim, o que ele não perdeu de neurológico e os reflexos. E esse reflexo bulbo cavernoso a gente faz como? Em homens, a gente estimula a glande, né? E palpa o esfíncter anal. O reflexo, ele acontece como? Quando você estimula a glande, o esfíncter anal contrai. Na mulher, estimula o clitóris. Se estiverem de sonda vesical, tanto o homem como a mulher, você pode estimular fazendo uma tração na sonda vesical de Nemora, porque vai estimular o trígono vesical e vai fazer a contração do esfíncter anal. Até aí tudo bem? Tudo bem. E aí a definição de trauma raquimedular. Geralmente a gente tem a tendência a achar um paciente vítima de TRM, de trauma raquimedular. Aquele paciente que ficou com sequela, que está com lesão neurológica, que, né, sei lá, está tetraplégico, paraplégico. Porém, qualquer lesão, né, de qualquer componente da coluna, por definição, significa TRM. Seja um componente ósseo, ligamentar, a própria medula, discal, né? Existem hérnias de disco traumáticas, né? Alguma lesão vascular ou radicular. De fato, a lesão medular é a mais grave, mas qualquer outra, né, nesses componentes que eu falei, por definição, é trauma raquimedular. E aí, a lesão medular sendo a mais grave, ela é caracterizada por uma redução ou perda dessas funções motoras e ou sensitivas e ou autonômicas abaixo do nível da lesão, que pode ser temporária ou permanente. E aí a incidência de TRM, né, de 10 mil casos por ano nos Estados Unidos, geralmente em pacientes mais jovens, de 15 a 25 anos, mas vem ocorrendo uma tendência dessa média de idade se aproximar mais dos 25 aos 40 anos, né? Ela é mais o TRM, ele é mais frequente na coluna cervical, em 56% dos casos, seguido da coluna torácica, da coluna lombar e do sacro, né? Os mecanismos de trauma, né? Eles envolvem acidentes automobilísticos, né? Moto, carro, né? Colisões, queda de altura, com acidentes relacionados ao trabalho, mergulho em águas rasas, ferimentos por arma de fogo e lesões esportivas, né? Na minha vivência, né? Acho que a nível nacional, o mais comum vai ser ferimento por arma de fogo e acidente automobilístico. Queda de altura é frequente também, um pouco menos, mas trabalhadores que não têm muita proteção, né, esses da construção civil, e mergulho em águas rasas também ainda acontece, mas numa frequência menor. E aí, no paciente vítima de politrauma, a gente tem que sempre iniciar pelo ATLS, né,
Em pacientes que são inconscientes, né, que estão inconscientes, a gente vai sempre partir do pressuposto de uma lesão presumida, né, uma lesão neurológica, né, uma lesão de coluna cervical, principalmente. Se o paciente tiver TCE, 5% tem associação com TRM, então sempre investigar, né, essa associação. Pacientes que têm TRM, 25% tem associação com TCE leve, né? E se o paciente tiver o TRM cervical, em mais de 10%, elas vão ter outras fraturas, né, de outros segmentos da coluna vertebral. E aí o manejo é fazer a imobilização, né, aplicar, tá na cena, né, do acidente, né, da ocorrência, é colar cervical, mobilização em bloco, prancha rígida, e nesse traslado da cena, né, desse contexto pré-hospitalar para o contexto hospitalar, 5% pioram o déficit. A avaliação inicial da coluna, então, é realizar esses protocolos, que cada hospital, às vezes, tem o teu, e fazer a avaliação neurológica, com o objetivo principal de identificar qualquer lesão medular precocemente, para poder atuar precocemente, porque a medula, né, o tempo, ele é essencial. E aí tem alguns protocolos, né, que eu coloquei aqui, o Nexus e o CCR, que é o Canadian Sea Spine Rule, eles ajudam a excluir a necessidade de um exame de imagem. Então, às vezes, pacientes sofrem acidentes, quedas e tudo, para a gente também não sair radiografando ou pedindo tomografia de tudo, a gente tem esses critérios, né, que eu vou falar mais detalhadamente do Nexus, mas o CCR, ele é mais recente, e leva em consideração outros aspectos que o Nexus não leva, né? Outra avaliação essencial é o Glasgow, porque isso vai mudar a questão de o paciente estar consciente ou inconsciente, né? E esse último, que é a escala Ásia de avaliação neurológica, que eu vou falar mais à frente. O Nexus, ele tem 99% de sensibilidade e especificidade, pode evitar até 61% das tomografias. E aí, um mnemônico, assim, decoreba, são 5 critérios do Nexus. E aí, se você tiver alteração, né, pontuar em um deles, já tem a indicação de fazer o exame de imagem. E são quais? PEID posterior, se o paciente tiver dor na região cervical, né, dor posterior. E de intoxicação, então, se o paciente estiver sob efeito, né, de algum libação alcoólica, né, consumo, alguma coisa nesse sentido, se ele não tiver alerta, né, assim, no consciente, já tem a indicação de fazer o exame de imagem. No caso, o A de alerta, o D de déficit neurológico, se ele tiver algum déficit neurológico focal, tem a indicação de fazer o exame. E o A de associação de lesões associadas, às vezes se fala também lesões distrativas, né, distratoras. Então, às vezes o paciente tem uma fratura de fêmur, que dói mais, e aquilo ali distrai ele da dor cervical. Então, se o paciente tiver alguma lesão associada que possa estar influenciando, né, distraindo ele, já tem a indicação também de fazer o exame de imagem. Como eu falei, se tiver um desses alterado, necessita do exame. E a fisiopatologia do TRM, né, do trauma raquimedular? Ele envolve duas fases, né, então, na medula, tem dois tipos de lesões, a lesão primária, que é ocasionada ali no momento, né, do trauma, e a lesão secundária, que é consequência da resposta inflamatória que vai acontecer naquele local. Então, tem essa lesão inicial mecânica, né, seguida pelos eventos secundários, né, que são o quê? Isquemia, inflamação, apoptose, formação de radicais livres, disfunções mitocondriais. Isso, essa parte secundária, essa reação, né, essa cascata, ela vai ampliar o dano neural naquele local. E isso é o que dificulta a recuperação funcional. Então, muitas vezes a gente tem um trauma primário ali, porém o que lesiona, né, o que piora, dificulta a recuperação neurológica é essa lesão secundária. Essa resposta inflamatória secundária é algo central nas pesquisas, inclusive uma bem recente que a gente viu o estudo da polilaminina.
porque essas pesquisas, elas focam nessa questão de entender essa extensão do dano tecidual e reduzir isso, né, e reduzir a perda funcional. A lesão primária, né, basicamente, mecânica, transferência da energia cinética do trauma com a lesão direta, né, lesão mecânica direta. Vai ocorrer a falha da coluna vertebral, e aí esse mecanismo pode ser uma compressão, uma contusão, cisalhamento, laceração, né? Estiramento, ele vai acontecer como resultado da distração vertebral ou numa aceleração, desaceleração repentina. Isso vai desencadear essa cascata, né, patológica mais tardiamente, mais complexa. A lesão secundária tem essas alterações todas de resposta, né, ao trauma. A disfunção vascular, edema, isquemia, radicais livres, inflamação, apoptose, né? Existe um período mais prolongado de neuroinflamação e, consequentemente, da destruição tecidual. A extensão espacial da lesão, ela se espalha radial e longitudinalmente ao longo da medula. Então, às vezes, no sentido crânio-caudal. Então, muitas vezes, no exame, a gente vê num nível, porém, a alteração neurológica dele é mais distal, tipo, ou mais proximal, porque ela se estende longitudinalmente de crânio caudal, né? E aí o resultado final é essa cavitação, essa destruição da substância cinzenta com a perda parcial ou completa dos tratos da substância branca. Aqui é um esquema, né, falando da lesão primária, por exemplo, lesão primária em T6, aí o paciente vai ter choque neurogênico, disso vai ter isquemia, porque assim, apesar de eu ter feito a diferenciação do choque medular e do choque neurogênico, eles sim podem ser concomitantes. E os pacientes mais graves, né, eles vão estar em vigência de um choque neurogênico, que é isso que mata. Não é o TRM, não é a lesão ali neurológica, digamos, o déficit de força e sensibilidade que põe em risco a vida dele. É o neurogênico que vem como consequência, né, como resposta ao trauma do ponto de vista hemodinâmico. Então, essa lesão primária também vai ter a lesão vascular, que vai levar à isquemia e toda essa cascata que eu comentei para vocês. Isso também leva a trombose, edema. E aí, essa cascata toda leva à degeneração valeriana e morte neuronal, certo? O quadro clínico nesses pacientes, após resolução do choque medular, pode ser por uma secção completa da medula, que vai ocasionar abaixo do nível da lesão, perda de sensibilidade, de motricidade, do tônus muscular e de atividade reflexa. E o quadro clínico vai ser variável. O paciente pode ter plegia, paresia, ou apenas hipoestesia, que é a diminuição da sensibilidade, ou uma anestesia em que ele não tem sensibilidade nenhuma ao toque, vai ter alterações autonômicas, pode ou não ter alteração respiratória, bexiga neurogênica, disfunção sexual, então dependendo do nível das raízes acometidas, né, ele pode apresentar várias alterações do ponto de vista clínico. A avaliação da força muscular, a gente gradua de 0 a 5, né, em que 0, isso é extremamente importante para a prática de vocês, essa questão da força mesmo, porque às vezes você está ali com um paciente esperando uma regulação, né? Inclusive hoje mesmo, uma amiga conversou comigo, ela dá plantão de porta, estava com um paciente que tem lombalgia crônica e há 3 dias piorou da dor. E aí, uma dor intensa, internou para fazer tratamento álgico mesmo, né, pela dor. Só que durante o internamento ele evoluiu com anestesia em cela, redução de força, e aí, às vezes, esse paciente ele vai perdendo graus de força, isso, dependendo do que seja, né, ela também não me disse o que era, ele nem sabia, porque ela não tinha exame suficiente para isso, e a dúvida dela, ela se regulava pelo SAMU, porque estava na central e não conseguia a transferência.
Aí eu orientei, né, que sim, porque é uma urgência, essa questão do tempo, provavelmente ele estava com caldequina, a razão a gente não sabe, mas é importante porque se você flagrar uma redução de grau de força, com essa graduação que eu vou mostrar, explicar para vocês, isso urgencia algumas questões, né, alguns casos. Então, zero é quando você não observa nenhuma contração, o paciente ele não mexe em nada, nada mesmo. Grau um, você observa ele movimentando o músculo em algum grau, no sentido de fazer pelo menos uns espasmos conscientes, né? Um espasmo, uma fasculação, mas ele não produz movimento. Ele é parado, mas você vê a tentativa ali, meio que da fasculação. O 2, ele tem uma contração fraca e ele faz o movimento, mas ele não ganha da gravidade. E aí a gente avalia principalmente membros inferiores, às vezes nesse contexto, paciente acamado, pede para ele ficar de decúbito lateral, e aí ele vai fazer a extensão do joelho, né, em decúbito lateral, tirando a ação da gravidade. Porque o grau 3 já é quando ele vence gravidade, mas não vence resistência, e o grau 4 ele vence resistência moderada, mas não é igual ao outro lado. E o grau 5 é quando ele ganha da resistência que você coloca. A avaliação de sensibilidade vai obedecer os dermátomos, né? E aqui algumas definições no sentido de você falar nível neurológico. É quando o segmento mais caudal da medula tem a função sensitiva normal e motora, com capacidade de vencer a gravidade em ambos os lados do corpo. E isso é importante, porque às vezes ele tem essas variações quadro clínico, e um lado está pior do que o outro, e aí o nível neurológico é quando ambos os lados estão normais. Então, daquele nível neurológico, desse nível para cima, está tudo preservado dos dois lados. Esse é o nível neurológico do paciente. Dali para baixo, tem alteração. O nível sensitivo é o segmento mais caudal, com a função sensitiva normal em ambos os lados do corpo, ou seja, é o último dermátomo com a função sensitiva normal. Abaixo dele tem alteração sensitiva. E o nível motor é o segmento da medula mais inferior, que o principal músculo tem pelo menos grau 3 de força, enquanto os segmentos superiores têm força normal. Professora, então quer dizer que o nível neurológico é como se fosse a soma do motor com o sensitivo? Isso, Entendi. exatamente. É a combinação de que naquele nível o motor sensitivo está ok. Show, show. É aquele nível. E aí a gente tem, assim, principalmente na ortopedia, a gente trabalha com muitas classificações, né? E aqui não ia ser diferente. Então, por que que é importante? Por que que tem tantas e é importante? Porque acaba tendo uma padronização da avaliação, às vezes melhora a comunicação entre avaliadores, você quer discutir um caso, né? Enfim. E aí existe essa padronização, né? E primordial para escolher o tratamento e definição de prognóstico. Então, várias escalas foram desenvolvidas nos últimos 50 anos sobre TRM, né, e eu vou falar de algumas. Essa de Frankel, ela coloca a questão de sensibilidade e motricidade indo de A a E. Então, o que que significa? Eles são extremidades de um espectro, de A a E. No Frankel A, ele não tem nada. Ele não tem nem sensibilidade, né, nem força. E o outro extremo do espectro é o E, que é de excelente. Ele tem tudo normal. Então, ele tem a força preservada e tem a sensibilidade preservada. No meio do caminho, o B, o C e o D, eles vão ser variações de força e sensibilidade. Então, o que a gente também fala é que o A
ele tem lesão completa. E o B, o C e o D são incompletas. E o E é normal, o E de excelente. E aí, sendo o A, perda de tudo, da paralisia sensitiva e motora, o B, a paralisia motora ainda é completa, o que que significa? Tem aquela força, grau zero, mas tem uma sensibilidade residual, né, uma hipoestesia, não é anestesia. O C, ele tem a sensibilidade, né, tem uma função motora, porém não é uma força útil, assim, não é, como é que a gente, outra palavra para útil? Não é funcional. Compromete, no caso, compromete a Isso, vida dele. isso, e não é funcional. E qual é daquela escala lá, de 0 a 5, que a gente considera funcional? É a partir do 3, que já vence gravidade, né? Então, o D, ele tem sensibilidade e motricidade, que é funcional, mas não é grau 5. É como se fosse 3 ou 4, né? Então, só recapitulando, o A é completo, ele não tem nem força nem sensibilidade. O B, a força dele é 0 e a sensibilidade é para hipoestesia. O C, ele tem sensibilidade normal, porém a força é menor do que 3, né? 1 ou 2. E o D, ele tem sensibilidade normal e a força motora vai ser 3 ou 4, porque é uma força funcional, porém não é normal, não é 5. Porque se a força for 5, é o E de excelente, que está tudo normal. E aí veio essa escala ASIA, que incorporou o Frankel, que é isso do que vai de A a E, e aí ela destrinchou nessa classificação avaliação de sensibilidade, avaliação de motricidade, avaliação de esfíncter, de função sexual, autonômica. Então, são várias caixinhas menores dentro dessa classificação que dá um índice. Então, dentro da motricidade, tem o índice motor, da sensibilidade, tem o índice sensitivo, né? E aí, soma-se tudo para ter uma avaliação seriada desse paciente. Tanto para você avaliar se ele está ganhando algo, recuperando, ou se ele está perdendo. E aí, o nível sensitivo, ele é avaliado tanto com um toque suave, como para dor. A dor, o estímulo é com alfinete, e o toque, ele fala de fazer um toque com um algodão. Como é que a gente, qual é o parâmetro do normal que a gente vai ter? É sempre comparar com a face. Então, às vezes o paciente tem uma lesão cervical, né? E aí fica naquela, como é que eu vou saber o que é normal? Aí, então, a gente sempre vai comparando a face com os outros dermátomos, depois os dermátomos mais distais. São 23 dermátomos definidos, que vão pontuar ao todo 112 pontos. Só que cada lado é 56, né? Então, lembrando aquela questão de que o normal é naquele nível dos dois lados. Aqui as ilustrações dos dermátomos, né, dos locais de teste, de avaliação, desde a região cervical até a região sacral. A avaliação motora é aquela que eu mostrei para vocês, que vai de 0 a 5. E aí a gente também tem miótomos dividido, né, nos 5 miótomos cervicais e 5 miótomos lombares, vezes 2, por quê? Porque é de cada lado, né, totaliza 50 pontos cada lado, e o índice motor total é de 100 pontos. E aí o nível neurológico vai definir se essa lesão essa avaliação, se é completa ou incompleta, né, observando a questão das raízes sacrais. Aqui é a imagenzinha da classificação, né? Isso é muito aplicado em alguns serviços, principalmente serviços de referência mesmo na questão do TRM, né, porta aberta, que seja bem estruturada. No contexto da gente aqui, o que eu vejo mais na prática é só a aplicação do Frankel, do A ao E, né? A gente, infelizmente,
na prática que eu estou tendo, né, do fellow, a gente não avalia, né, mas aqui também fala das funções autonômicas que eu falei, trato urinário, função sexual, né, avaliação urodinâmica, então é uma classificação, uma avaliação muito completa. Porém, por ser tão completa, às vezes ela fica impraticável, né. E aí, o diagnóstico desse paciente, né, vai levar em consideração essa avaliação neurológica, pelo ASIA, pelo Frankel, né, enfim, e exames de imagem, né, radiografias, tomografia e ressonância, mas mais detalhadamente, tomografia e ressonância para avaliar a extensão dessa lesão e possíveis instabilidades da coluna. Esse monitoramento clínico, né, essa avaliação neurológica, ela é contínua, então, em alguns livros, fala para a gente ficar reavaliando a cada 6 horas, né, para poder detectar essa deterioração neurológica precoce e agir precocemente. Então, na região toracolombar, geralmente, a gente lança mão de tomografias, na região cervical também, mas dependendo de alguns contextos, algumas lesões, a gente vai complementar com a ressonância, né? A radiografia cervical, ela tem uma limitação da técnica. Às vezes a gente não consegue observar todos os corpos vertebrais. Então, acaba que hoje em dia, apesar de em alguns locais, assim, paciente vítima de trauma faz a série trauma de raio-x, que é cervical, tórax, bacia e algum osso longo que tiver queixa, né? Só que esses radiografias cervicais que faz em geral, a gente não visualiza, não consegue visualizar satisfatoriamente, né, os 7 corpos vertebrais. Então, pela facilidade atual, né, disponibilidade, acaba que lança mão logo de pedir a tomografia quando há indicação de pedir exame de imagem, com base naqueles protocolos que eu falei, né, do Nexus. E eu disse que eu ia falar do CCR, né, que é aquele Canadian C-Spine Rule, ele leva em consideração se o paciente tem algum fator de risco alto, tipo idade maior do que 65 anos, déficit neurológico. Se o paciente tiver algum fator de risco, alto fator de risco, já pede a imagem. O paciente tem algum fator de risco baixo, e a gente vai avaliar o arco de movimento. Então, se ele tiver dor de fazer as inclinações laterais, rotações laterais, aí pede a imagem. Ele não tem nenhum fator de risco alto, então vamos fazer a avaliação do arco de movimento. Não teve dor, conseguiu fazer, ok, não precisa do exame. Isso eu estou resumindo, mas tem os detalhezinhos lá. E aí, quando é que a gente vai pedir a ressonância? Quando tiver o déficit neurológico, ou quando, nos exames de imagem, a gente tiver algum achado sugestivo de alteração em partes moles, ou algum aumento do espaço discal, isso a gente consegue ver na tomografia, e no raio-x também, né, dentro do possível. Alguma avulsão de osteófito, alargamento do espaço lá interespinhoso, ou na radiografia de perfil da cervical, ou então o sagital da tomografia, a gente vê um aumento de densidade de partes moles anterior a C3. E aí, tanto de densidade como do alargamento desse espaço. Então, isso sugere alguma alteração de partes moles, que aí a gente vai lançar a mão da ressonância. Vimos os exames, né? Avaliação neurológica, passou o choque medular, né? Enfim, o que se faz? O principal é a estabilidade hemodinâmica, que foi o que eu falei para vocês. A principal causa da morte do paciente vítima de TRM é resultado do choque neurogênico. Eu já vi acontecer o paciente ter uma luxação, sei lá, C6, C7, a medula dele pinçada assim, apertadíssima, e o paciente andando, o paciente não tinha déficit. Ok. Quando foi uns 3 dias de internamento, a gente programou cirurgia. Quando teve uns 3 dias de internamento, o paciente rebaixou, instabilizou, porque, de alguma maneira, até aquele dia, não tinha entrado em choque neurogênico, mas a medula estava em risco.
E a gente fez alguns exames, antes dele instabilizar, programou a cirurgia, só que aí ele instabilizou, e aí foi para UTI, aí demorou meses lá, semanas na UTI, saiu da UTI e depois a gente fez a cirurgia dele. Porém, com uma chance muito menor de qualquer recuperação, né? Então, as coisas variam, a gente estuda de uma forma, mas elas acabam variando um pouco. Mas o principal, né, do tratamento nesse paciente é fazer essa estabilização hemodinâmica, mantendo uma PAM aí entre 70 e 90, porque essa PAM abaixo de 70 reduz a perfusão na própria medula. Então, se a medula ela já estava sofrendo aquela lesão secundária do TRM, né, e aí ainda tiver uma baixa perfusão, ela vai sofrer mais ainda. Então, é essencial manter essa PAM nesse intervalo para minimizar essas lesões, né? Como tem aqui, minimizar a lesão secundária e otimizar essa perfusão. Uso de corticoide no paciente vítima de TRM. É o que a gente aprende, é o que ainda se fala e muita gente ainda faz. Porém, na maioria dos artigos mais recentes e livros mais recentes da coluna, sei lá, dos últimos 5 anos, não se recomenda mais. Foram vistos, desenvolvidos alguns estudos que o risco de evento adverso, ele é maior do que o benefício. Então, por muito tempo, né, se utilizou nas primeiras 24 horas, se iniciada até 8 horas, se eu não me engano, até 8 horas do trauma, mas não tem benefício comprovado e alguns estudos mostram, na verdade, um risco aumentado de evento adverso. Inclusive, aqui a sociedade alemã utiliza, né, recomenda não utilizar de jeito nenhum. E aí a gente otimiza clinicamente, né, hemodinamicamente, com base nos exames, a gente vai observar se, qual o tratamento, né, muitas vezes é uma luxação, essa luxação que eu falei. Ao chegar, o ideal, se o paciente estiver consciente, é fazer a aplicação de tração do halo craniano, fazer uma manobra de redução, né? Por que se o paciente estiver consciente? Porque se ele estiver inconsciente, a gente não vai saber se a nossa redução está ocasionando piora do déficit neurológico dele. Então, para a gente fazer a redução, seja com uma pinça de Gardner-Wells, seja com tração, a gente precisa do paciente consciente, porque ele vai referir a alguma piora, entendeu? Ele vai. Então, é essencial. Não se faz a redução se o paciente não estiver consciente. Então, a gente vai tentar esse realinhamento da coluna vertebral. A gente faz por manobra de redução e tração, principalmente na coluna cervical. Na coluna toracolombar, não se faz, assim, né? Fica um pouco inviável. Idealmente nas primeiras 24 horas. E a cirurgia, se houver a indicação, né, deve ser feita o mais precoce possível, nos casos de compressão ou deterioração progressiva. Pode falar. Professora, em relação a esse realinhamento, eu não entendi. É na cirurgia, de fato, ou no atendimento inicial? Porque aí eu Pronto. vou. E também em É, relação ao paciente, ele vai ficar acordado? isso. A Ou eu questão como do realinhamento da coluna, falando de cervical, a gente faz na emergência. E não é aberta, assim, no intraoperatório. Ele chegou, sofreu um acidente de moto, chegou lá no JF, fez os exames, lá, sala vermelha e tal. O ideal, se ele estiver alerta e for uma luxação, né, que precise dessa redução, é fazer de imediato. Em alguns locais, alguns serviços, é feito embaixo mesmo, no PA, pelo cirurgião da coluna. Entendi, entendi. Mas aí eu bota, porque geralmente ele está em decúbito dorsal, né? Aí, no caso, viraria ele em decúbito lateral, faria essa manobra. Não, a manobra é em decúbito dorsal mesmo. Você traciona pela mandíbula, você faz uma tração,
E aí você faz uma rotação à esquerda, aí vai depender, porque assim, a luxação ela pode ser de uma das facetas ou de duas facetas. Se for a bifacetária, fica mais fácil de fazer a redução. Se for a unifacetária, a redução é um pouquinho mais difícil, mas considerando que está no contexto agudo, possivelmente vai reduzir. Então, decúbito dorsal, ele faz a tração, rotação para um lado, rotação para o outro, e um pouquinho de extensão. Aí mantém na extensão, isso vai fazendo raio-x ao mesmo tempo, né? Sob radioscopia. Mesmo no PA, em alguns serviços, tem uma salinha que você consegue fazer, mas, enfim, não é a nossa realidade. E aí, reduzir. Colar cervical e deixa o halo, deixa na tração. Aí, se programa a cirurgia, né? Fez esse realinhamento, aí programa a cirurgia, enfim, o mais breve possível. Entendi, perfeito. Aí o paciente ele vai referir alguma volta na hora de algum A gente sente, alívio. aí pode ser que ele refira alívio, mas não é isso que vai dizer o sucesso da redução. O sucesso da redução é a gente realocar, realinhar, conferindo no raio-x, e quando a gente está fazendo, às vezes a gente sente o ressalto, enfim, o clique da redução. Mas o fato dele estar alerta nem é para ele dizer para a gente, melhorei. É para ele dizer se ele piorar. Entendi, show, obrigado. Doutora, esse realinhamento, ele é feito a nível de cervical, né? Ou é toracolombar que a senhora comentou, que não pode Isso. fazer, eu não peguei muito bem. Da manobra que eu falei de estar com raio-x e o paciente acordado, é o realinhamento da cervical, de luxação. Porém, quando a gente fala de cirurgia, né, que é esse slide, a gente também foca no realinhamento, seja de qual for, da cervical ou da torácica ou da lombar. A questão da manobra que eu falei, que é mais na cervical, é porque é a que a gente faz para o caso de luxação na cervical. Se for uma luxação torácica ou lombar, não tem essa manobra, ela tem que ser aberta mesmo, tem que ser cirúrgica. Essa que eu falei da cervical é fechada. Perfeito, obrigado. E aí também dentro do tratamento fazer a profilaxia de tromboembolismo venoso, né, heparina, cuidados multidisciplinares, essa questão do suporte respiratório, prevenção de complicação urológica, às vezes o paciente, né, tá incontinente ou com retenção, e aí precisa ficar sondado, mobilização precoce, então, enquanto ele tiver, sei lá, aguardando a cirurgia, mobilização, movimentação em bloco. Fez a cirurgia, se ele tiver condições, né, tiver uma força funcional, movimentação o mais precoce possível, deambulação, e muitas vezes a gente vê esse tratamento conservador, não vai operar, aí a gente deixa no colete e libera para deambulação se ele tiver força funcional, né? Com relação do tratamento para reversão do dano medular, é o que eu falei para vocês, é alvo de pesquisas, né? Teve essa questão da polilaminina, né? E o foco dessas pesquisas é essa falha da regeneração axonal depois dessa lesão do sistema nervoso central. Procurar algum potencial regenerativo, né? Alguns fatores de crescimento, alguma coisa nesse sentido, porque isso é limitado, né, no sistema, né, no tecido nervoso. E, além disso, além de ser limitado no neurônio, o ambiente extrínseco lá, que eu falei da lesão secundária, ele é inibitório dessa regeneração. E as terapias experimentais, elas vão focar, né, nessa questão da neuroproteção, estimular o crescimento axonal, remielinização, remoção ou bloqueio de moléculas inibitórias, mas, no momento, apesar dos estudos com a polilaminina, né, ainda em teste, nessas fases, muitas polêmicas, nenhum está disponível
até o momento e 100% comprovado de que recupera. Pronto. Professora, Doutora, uma dúvida, como é que fica a recuperação pós-cirúrgica desse paciente? Por exemplo, quanto tempo eu vou ter que ficar acompanhando ele, no caso, o ortopedista que fez a cirurgia, né? Quanto tempo vai ficar acompanhando e como é que é a condução do pós-op dele? Então, vamos, por exemplo, vamos por segmento, né? Se for coluna cervical. Então, o paciente, deixa eu botar aqui aquela imagem lá daquela ressonância daqui, essa cervical aqui, pronto. Esse paciente aqui, com essa lesão da cervical, ele vai fazer uma cirurgia, né? Esse caso aqui não se encaixaria a questão da manobra, né, a princípio, mas, enfim, fez a cirurgia, colocou uma placa, e aí ele fica com colar cervical, às vezes um colar de espuma, às vezes um Filadélfia, e ele volta para a gente no ambulatório com 2 semanas. Aí com 2 semanas, 2, 3 semanas, reavalia, tira os pontos, joia. Aí tava com déficit, né? Aí a gente orienta sempre essa questão da fisioterapia, da reabilitação, orienta procurar o SARA, enfim. Na ortopedia como um todo, dependendo da cirurgia que você faça, se você deixou implantes no paciente, né, o ideal é que você não solte a mão desse paciente. Nem que você veja de 2 em 2 anos, depois de um tempo, né? Dependendo do caso, 1 ano, aí, eu vi durante 1 ano, nessa frequência anual, 3 vezes, 2 vezes, tá tudo bem, vou espaçar mais, vou dar de 2 em 2 anos, porque é comum ter complicações relacionadas à cirurgia. Por exemplo, esse paciente que, sei lá, vai fazer aqui uma placa de C3 a C5. Ele pode desenvolver a doença do segmento adjacente, que devido a essa placa, que fica rígido ali, ele vai sobrecarregar os níveis adjacentes. Então, se você estiver acompanhando esse paciente, ele evoluir com isso, aí você vai acompanhar, tratar, vai precisar de cirurgia? Pode precisar? Pode. E aí o paciente é seu, né? É um procedimento que você fez, e então o ideal é você acompanhar. Se for na região toracolombar, a gente faz a cirurgia, não deixa de colete, nem de nada. Se tiver tudo bem de força, anda. Pode deambular sem restrição. Vai ficar limitado a alguns movimentos de rotação do tronco, de flexão anterior do tronco, mas tudo bem. Mesma coisa, 2, 3 semanas volta, tira os pontos, marcha, ok. Não, tem déficit, mesma coisa. Reabilitação e o mesmo raciocínio de desenvolver a doença do segmento adjacente, às vezes tem soltura do implante, às vezes não consegue consolidar, da pseudartrose, aí você tem que revisar, né? Então, como um todo, na ortopedia, botou implante, é bom ficar acompanhando. Entendi, doutor. Obrigado. professora, em relação ao choque medular, né? Eu fiquei em dúvida em relação a. Porque geralmente é assim, o paciente chega no primeiro atendimento, a gente fica meio na dúvida ali, o paciente às vezes fica questionando, né, da perda da sensibilidade, da motricidade, com aquele medo. Sim. Tem como a gente ter uma certa análise clínica ali de saber se é um choque medular, se realmente é uma lesão definitiva? Aí o que vai lhe guiar é aquele reflexo, né? Porque assim, se ele chegou logo na emergência, né? Você está atendendo ele na emergência, primeiro atendimento. Eu digo assim, antes de. Porque tem um reflexo, né, bulbo cavernoso, tipo assim, Isso. antes das 24 horas, ou antes das 48, mais ou menos. Sim. Aí é você, tipo assim, você não tem como saber. O que vai lhe dizer se voltou ou não é o reflexo. Eu fiz aqui, eu vi dentro de 24 horas. Fiz o reflexo. Tá presente.
o choque acabou, o déficit que ele está é a lesão neurológica que ele tem, e eu faço o que com isso? Tipo assim, é determinante? Não. Aí, assim, a gente não tem nem score para dizer percentual de nada. Ah, minha sensibilidade vai voltar, minha força vai voltar. Tipo, eu tô fora do choque, mas eu não tô sentindo nada do umbigo para baixo e minha perna não tá mexendo. Aí dá pra gente. Tem gente que é mais incisivo, que vai dizer assim: é isso mesmo, se acostume, você vai ser cadeirante pro resto da vida. Mas, se esse paciente fizer um procedimento no sentido de realinhar ali a coluna, para ver se volta algo, né? O objetivo da cirurgia é esse, é descomprimir ali, se for o caso, né? Daquela lesão que está encostando ali fazendo a estenose, apertando a medula, dar chance, né? Tem como garantir? Não. Não sei se eu respondi a sua Entendi, pergunta. show, entendi. Só uma duvidazinha em relação à atuação, essa interseção, né, da neurocirurgia de coluna e a ortopedia, né? Onde é que Uhum. o neurocirurgião entra nessa questão, ou se não, fica mais para a ortopedia? Pois é, até uns 3 anos atrás, no IJF, tudo que chegava era para neurocirurgia, era uma coisa estabelecida. Só que aí, nos últimos anos, houve algumas mudanças, a ortopedia conseguiu alguns leitos, e aí os dois fazem, né? E é muito de organização do serviço. Não tem uma coisa assim, só o ortopedista faz cervical, ou então, só o neuro. Não. O neurocirurgião que se diz, né, habilitado para se intitular de cirurgião de coluna, ele é para ter a mesma competência do ortopedista que é habilitado, né, para ser cirurgião de coluna, né? É só como se fosse dois caminhos diferentes para o mesmo fim. Porém, o que a gente observa é que algumas nuances de biomecânica, de instrumentação, o ortopedista, classificação, né? O ortopedista, ele mostra ter um pouco mais de vivência nesse sentido e de raciocínio nesse sentido. Tipo, algumas coisas de biomecânica do que a neurocirurgia, no contexto da coluna, né? Entendi, show, obrigado. Mais alguma dúvida? Eu acredito que não tenha mais nenhuma dúvida. Eu queria só agradecer, doutora Cecília, o Caio até lhe fez o convite, né? E a gente fica muito feliz em realmente receber essa aula, acho que é muito fundamental. Eu já vi alguns pacientes com trauma raquimedular no JF, e, assim, é bem triste. Até já fiz nível sensitivo, né? Chegou até T4, por exemplo, então eu achei, ali me impactou bastante, eu achei muito impressionante ver isso na prática, né? Mas eu Uhum. agradeço muito e todo mundo aqui agradece em nome da UES. Muito obrigado. Viu? Por nada, gente. Boa noite e obrigada pela atenção. Se precisarem, pode falar. Tchau, tchau.